Em seu trono soberano, ele ocupou o topo da pirâmide dos dinossauros. O seu nome, Ceratossauro. Por 20 milhões de anos, ele foi um super predador Okonkwo. Mas agora, a ciência sugere que esse monstro lutou com todas as forças contra um predador 2 vezes maior que ele. Agora, o caçador vira a caça. Eles foram os primeiros lutadores do planeta, predadores supremos. Novas descobertas e tecnologias forenses recriam combates pré-históricos em Luta Jurássica. A caça e o caçador. Tudo começou próximo a uma pedreira nos arredores da atual Canyon City, Colorado. Um fazendeiro local encontra ossos estranhos despontando do solo. Ele nem imagina que acaba de fazer uma das descobertas mais surpreendentes da história dos dinossauros. A pedreira revela restos de 10 espécies de dinossauros, quase todas herbívoras. Mas havia algo de muito estranho no local. Os esqueletos haviam sido destroçados e a maioria dos ossos não estava presente. Os paleontólogos perceberam que muitos dos ossos traziam em si estranhos cortes e arranhões. O que seria capaz de destroçar tantos esqueletos? Estariam os cientistas diante de um assassinato em massa pré-histórico? A descoberta do sítio próximo a Canyon City foi interessante por causa da variedade de dinossauros que foi encontrada no local. Mas o mais estranho da descoberta foi o fato de a maioria dos esqueletos possuir apenas pescoço e crânio. E em alguns casos apenas as caudas e alguns poucos ossos. Na procura por dinossauros, esqueletos completos são muito raros. O paleontólogo Dr. Larry Martin, da Universidade de Kansas, explica por quê. A razão de não encontrarmos tantos esqueletos completos é a mesma de você não ficar rico sempre que entra num cassino. As chances estão contra você. A pele e o corpo começam a se decompor, animais carniceiros destroem a carcaça e levam os ossos para comer em outros lugares, ou os ossos são separados e acabam indo parar em áreas diferentes. Tudo o que acontece com um animal após a sua morte destrói informações. Esta é a razão de restar tão poucas pistas. Mas pense na sorte que temos quando encontramos alguma coisa. Os pesquisadores começaram a estudar as provas e a tentar entender o que causou os cortes e perfurações nos ossos. O que significam as fissuras nos ossos da perna de um dinossauro? São mordidas? São arranhões? Esta é a primeira pergunta, mas examinando em detalhes, começamos a entender, por exemplo, o que pode ser uma mordida. Ela tem uma característica própria, daí a pergunta passa a ser de quem é a mordida. Claro, temos que saber quem são os agressores. Quem mais pode ter vivido naquele ambiente? Quem, dentre todos aqueles animais presentes, cometeu aquele crime? E então, uma pista. Misturado com os ossos de diversos herbívoros, jazia um esqueleto quase completo de um predador de aparência monstruosa, o Ceratossauro. Ele tinha 4 metros de altura e 6 de comprimento. Comparado a dinossauros mais recentes como o Tiranossauro Rex, ele era bem menor, mas uma característica separava esse carnívoro de todos os outros: um chifre no focinho. O nome Ceratossauro significa lagarto chifrudo. Ele foi o primeiro dinossauro descoberto com um chifre no focinho. Não era um chifre em forma de cone, era uma espécie de lâmina chapada. Não eram feitos para o combate. Se compararmos com algo atual, seria parecido com a crista da cabeça de um galo.
Além do desenho peculiar do crânio, o ceratossauro tinha outra característica que o diferenciava de outros predadores: 4 dedos em cada pata. Uma das coisas incomuns sobre o ceratossauro é que ele possui dedos demais comparado a outros predadores, que geralmente têm 3 dedos em cada pata. O ceratossauro tem 4 dedos. Então, isso indica claramente que ele é um dinossauro mais primitivo. O terceiro e o quarto dedo eram muito pequenos e provavelmente pouco funcionais. A pata do ceratossauro com dedos mais curtos certamente não era muito boa para rasgar as presas. O ceratossauro tem um crânio muito profundo para o seu tamanho e dentes enormes. A arma dele era a cabeça e não as garras. No período Jurássico, há mais de 150 milhões de anos, o ceratossauro era o predador número 1 entre os dinossauros. Mas a região das Montanhas Rochosas nos Estados Unidos, onde ele viveu, era bem diferente da atual. Na fase final da Era Jurássica, o que hoje é a região das Montanhas Rochosas, a paisagem era predominantemente plana. Rios cruzavam a planície de oeste para leste. O terreno era provavelmente repleto de rios, lagos, lagoas e grandes prados. Entre os rios, talvez houvesse áreas secas. Sabemos que essas regiões mais áridas podem ter levado os animais a viver mais próximos dos rios e das vegetações ciliares. O ceratossauro era perfeito para caça em áreas de floresta densa às margens dos rios. Agora sabemos que, quando atacava, usava uma arma muito eficiente: dentes afiados como lâminas. Observando o crânio do ceratossauro, notamos que ele tem 2 tipos de dentes. Os dentes da mandíbula são típicos de dinossauros que são predadores. São bem afiados e também devastadores. Mas o da maxila são imensos. É uma mordida desproporcional. Os dentes superiores são muito longos e têm a forma exata de uma lâmina de faca. E ainda têm serras. Esses dentes faziam o trabalho sujo. Os dentes cortavam qualquer tipo de carne. Mas um dos problemas é que esses dentes não eram tão fortes lateralmente quanto os dos outros terópodes. Então, o ceratossauro não podia pegar um animal grande com a boca e sacudir. Seus dentes eram afiados como lâminas, mas os paleontólogos descobriram algo curioso. Eles não eram feitos para cortar ossos. E suas garras pouco poderosas também não pareciam capazes de cortar ossos. Seriam os ceratossauros os responsáveis pelas marcas profundas nos ossos encontrados no sítio arqueológico? Os especialistas dizem que não. O ceratossauro, embora fosse um predador voraz, não era ideal para atacar estegossauros adultos ou aqueles saurópodes de pescoço longo encontrados na área. Ele podia destroçar as carcaças dos animais mortos, mas a maioria das marcas de dentes nos ossos era mais larga do que os dentes do ceratossauro e penetravam bem mais no osso do que uma mordida de ceratossauro podia fazer. Então, não há como os ceratossauros deixarem a maioria dessas marcas que foram encontradas. O ceratossauro pode não ter cortado ossos com os dentes, mas sem dúvida era um predador voraz. Seus restos foram encontrados por todo o planeta, algo muito incomum. Este monstro pré-histórico literalmente dominou a Terra. Sabemos que ele vivia no oeste da América do Norte, mas descobertas recentes mostraram que ele também viveu na Europa, em Portugal e na Espanha. Parentes próximos viveram na América do Sul e há indicativos de que tenha vivido na África. Ele é um dinossauro de vasta distribuição. Ceratossauros viveram em várias partes do mundo, mas são dinossauros raros de serem encontrados. Tentando decifrar o que aconteceu, paleontólogos tiveram que fazer a seguinte pergunta: esses dinossauros caçavam em grupos?
Ainda não há provas de que tenha vivido em grupos, mas os chifres nos dizem alguma coisa. Os seus chifres não são para o ataque, são decorativos. E com uma estrutura decorativa presente, quer dizer, pelo menos de vez em quando eles se juntavam, se mostravam para ver quem tinha o chifre maior, por exemplo. Pelo menos de vez em quando eles formavam um bando. Quando você observa o tamanho inexpressivo do ceratossauro comparado aos enormes herbívoros que viveram naquele período, chego à conclusão de que eles caçavam em grupos. Não há como matarem grandes herbívoros sozinhos. O fato de não termos encontrado muitos deles torna difícil dizer que caçavam em grupos, mas não tenho problemas em acreditar nisso, simplesmente por uma questão de sobrevivência. E então, o mistério aumentou ainda mais. Os cientistas conduziram tomografias em crânios de ceratossauros e os resultados foram intrigantes. Agora sabemos que o ceratossauro pode ter sido um predador de tocaia. A caça em duplas permitiria a esse carnívoro matar animais maiores ou preparar emboscadas para capturar presas menores e mais rápidas. A observação da estrutura do cérebro e a descoberta de que os centros ópticos do cérebro são relativamente modestos no ceratossauro sugere que a visão era importante para esse animal, mas não era um fator-chave na captura de suas presas. Podemos sugerir que o ceratossauro era um predador de criar emboscadas. O ceratossauro não é o tipo de dinossauro que ataca sozinho. Ele se utiliza de emboscadas. Talvez se deitasse no chão servindo de isca, ou então, caçando em duplas, ele levaria a presa até o predador que estava escondido. Além disso, o tamanho da cavidade cerebral sugere que este animal não era o mais inteligente do mundo pré-histórico. Quando se olha para o tamanho do cérebro e da cavidade cerebral dos ceratossauros, comparando com o tamanho do corpo, notamos que o cérebro é um órgão bem modesto nesse animal. Não era um animal muito inteligente. Ele era relativamente simples para os nossos padrões. Era um tipo de versão antiquada de um carnívoro. Ele não tinha a sofisticação cerebral que encontramos em alguns de seus contemporâneos. Embora fosse forte, ele não tinha as garras, não tinha o cérebro avantajado e também não tinha o tamanho de outros gigantes carnívoros do seu habitat. A identidade de um desses gigantes carnívoros estava prestes a ser revelada. Logo ali, a apenas 18 metros do local onde foi encontrado o ceratossauro, os cientistas descobriram um outro esqueleto. Mas este era um dos predadores mais aterrorizantes do Jurássico, o que aumentou ainda mais o mistério e fez o ceratossauro parecer um peso-pena. Neste refeitório pré-histórico, foram encontradas diversas espécies herbívoras. E bem perto delas, não apenas um, mas dois carnívoros. Um é o ceratossauro, um predador de tamanho médio com um crânio bastante incomum. O outro tinha mais do que o dobro do ceratossauro. Era o terror do Jurássico. O alossauro. O alossauro era, sem dúvida, o dinossauro mais terrível da fase final do Jurássico. O Tiranossauro Rex pode ter dominado o Cretáceo, mas o alossauro era o rei do Jurássico. Em qualquer ambiente temos um predador soberano. O alossauro era o predador soberano do final do período Jurássico do oeste da América do Norte. No Alasca temos o urso pardo, no Ártico temos o urso polar, na África temos o leão, na Índia temos o tigre. Naquele período, o soberano era o alossauro. Ele tinha mandíbulas poderosas com dentes afiados. Ele tinha garras enormes nas patas. Essas garras eram muito úteis para agarrar e rasgar. Por quase 20 milhões de anos, os ceratossauros dominaram a região da América do Norte, onde hoje estão as Montanhas Rochosas. Mas a chegada do alossauro, um adversário maior, mais rápido e mais forte, mudou tudo.